E a paz de Cristo a todos. Vamos para mais uma leitura bíblica. Hoje nós vamos ler Números 10, 11 e 12, mas antes oremos. Graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra, que ela transforme os corações dos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. O Senhor disse a Moisés: faça 2 trombetas de prata batida, elas serão usadas por você para convocar a congregação e para dar o sinal de partida dos arraiais. Quando tocarem as 2 trombetas, toda a congregação se juntará a você à porta da tenda do encontro. Mas, quando tocar uma só, se juntarão a você os chefes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando vocês derem um toque de alarme, partirão os arraiais que estão acampados do lado leste. E quando derem um segundo toque de alarde, então partirão os arraiais que estão acampados do lado sul. Para a partida, deve soar um toque de alarme. Para reunir a congregação, devem tocar as trombetas, mas não na forma de alarme. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e isso será para vocês por estatuto perpétuo de geração em geração. Quando na sua terra vocês saírem a lutar contra os inimigos que os oprimem, também tocarão as trombetas na forma de alarme. E diante do Senhor, o Deus de vocês, haverá lembrança de vocês e serão salvos de seus inimigos. Também nos dias de alegria e nas festas fixas e no princípio de cada mês, toquem as suas trombetas sobre os seus holocaustos e sobre os seus sacrifícios pacíficos, para que sejam por memorial diante do seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. No segundo ano, no segundo mês, aos 20 dias do mês, a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha, partindo do deserto do Sinai, jornada após jornada. E a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Primeiramente, partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Sobre o exército da tribo dos filhos de Sacar estava Natanael, filho de Zoar, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon estava Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. Sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão estava Selumiel, filho de Zurissadai, e sobre o exército da tribo dos filhos de Gade estava Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas levando as coisas santas, e o tabernáculo era levantado até que estes chegassem. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. Sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés estava Gamaliel, filho de Pedazur, e sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim estava Abidã, filho de Gideone. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai. Sobre o exército da tribo dos filhos de Azer estava Pagiel, filho de Ocrã, e sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali estava Aira, filho de Enã. Nesta ordem puseram-se em marcha os filhos de Israel, segundo os seus exércitos. Moisés disse a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: eu o darei a vocês. Venham conosco, nós o trataremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Mas Obabe respondeu: não irei, prefiro voltar à minha terra e à minha parentela. Moisés insistiu: por favor, não nos deixe, porque você sabe que devemos acampar no deserto e você nos servirá de guia. Se vier conosco, faremos a você o mesmo bem que o Senhor Deus fizera a nós. Assim partiram do monte do Senhor e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia diante deles durante esses 3 dias para encontrar um lugar de descanso para eles. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Quando a arca partia, Moisés falava: levanta-te, Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando a arca parava, Moisés dizia: volta ao Senhor,
para os milhares de Israel. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e chorou ao Senhor, e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e a sua aparência era semelhante à de bidélio. O povo ia por toda parte e o colhia. Eles o moíam em moinhos ou o socavam em pilões. Depois o cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu quem o deu à luz, para que me digas que o leve no colo, como a babá leva a criança que mama, até a terra que prometeste dar a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. O Senhor disse a Moisés: reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro, para que estejam ali com você. Então descerei e ali falarei com você. Tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles, e eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-lo sozinho. Diga ao povo: santifiquem-se para amanhã, e vocês comerão carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito. Por isso o Senhor lhes dará carne a carne, e vocês poderão comer. Não comerão um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até que saia pelo nariz, até que fiquem com nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e choraram diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Moisés, porém, respondeu: este povo no meio do qual estou é de 600.000 homens em pé, e tu dizes: eu lhes darei carne, e eles a comerão durante um mês inteiro. Quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos de matar para que tivessem o suficiente? Ou será que bastaria se juntássemos para eles todos os peixes do mar? Porém o Senhor respondeu a Moisés: será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. E tirando do espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas isto nunca mais se repetiu. Porém 2 homens ficaram no arraial. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito repousou sobre eles porque estavam entre os inscritos, mesmo que não tivessem ido até a tenda, e profetizavam no arraial. Então um jovem correu e anunciou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, ordene que parem com isso. Porém Moisés lhe disse: você está com ciúmes por mim?
eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial em todas as direções, numa extensão de cerca de um dia de caminhada, a uma altura de quase 1 metro sobre a terra. Todo aquele dia e toda aquela noite, e também no dia seguinte, o povo se levantou e recolheu as codornizes. O que menos recolheu teve 10 montões e as estenderam para si ao redor do arraial, enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes. Antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e o feriu com uma terrível praga. Por isso aquele lugar foi chamado de Kibroth Hattaavá, porque ali foi sepultado o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Kibroth Hattaavá, o povo partiu para Azerote e ali ficou. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, Senhor, em visão me faço conhecer a ele ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: ah, meu senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, peço-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial, e depois trazida de volta. Assim Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Bom, essa foi a nossa leitura de hoje. Oremos. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de ler a tua palavra, que ela nos renove a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e